Glória a Deus. Saúde a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor por mais esse culto. Amém. Bom te ver. Quanto tempo, né? Glória a Deus. Muito bem, menina. O Senhor é bom. O tempo todo o Senhor é bom. Amém. Logo que foi divulgada a escala, isso. O Senhor falou comigo. Eu vi a data do dia 12. E o Senhor me deu essa palavra. Né? Porque dia 12 é dia das crianças, então me fez lembrar do Senhor. Amém? Portanto, essa palavra já está preparada há muito tempo. E o Senhor falou comigo durante todo esse tempo. Nos tempos que eu meditei a respeito. Portanto, eu quero compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor falou comigo. Amém? Não é a primeira vez que Ele me dá esse tema. Eu nem fui atrás da outra pregação, eu tenho lá registrado. Eu até vou comparar depois, para ver se foi a mesma coisa. Normalmente o Senhor fala de forma diferente, amém? Pode tomar sempre, irmãos. A bênção está no seu coração, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero começar nessa noite, já é culto de Santa Ceia. E desde sexta-feira eu estava muito angustiado, não sei porquê, coração pesado. E nesse dia o Senhor colocou no meu coração para eu começar esse culto, me dirigindo à igreja. Porque nós, como homens, somos falhos, né? Às vezes pensamos que estamos fazendo a coisa certa, estamos às vezes magoando alguém. Então, eu quero estar limpo na presença de Deus. Portanto, eu peço à igreja nessa noite que me perdoe se eu falei alguma coisa, se eu falei ou fiz alguma coisa que os magoou, em nome de Jesus. Da mesma forma, eu libero perdão nessa noite, para que todos aqueles que se sentiram ofendidos por mim possam estar em paz na presença do Senhor e participem da Santa Ceia sem nenhuma condenação, amém? Louvado seja o nome do Senhor. A palavra que o Senhor me deu está lá no livro de Mateus, capítulo 18, do versículo 1 ao 4. Né? Contudo, anteriormente, o Senhor havia, vocês vão lembrar do momento que ele subiu ao monte para orar, e ali ele transfigurou, e veio diante dele Moisés e Elias. Né? E em seguida ele ensina, né, a respeito do mundo espiritual, porque um homem se dirigiu aos seus discípulos pedindo que expulsassem um demônio do seu filho. Eles não conseguiram, e ele falou do valor que tem o jejum e a oração, e essa é a arma para nós vencermos o mundo espiritual, amém? Então está escrito lá no livro de Mateus 18, do 1 ao 4, que naquela mesma hora chegaram os discípulos aos pés do Senhor, perguntando: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrarão no reino dos céus. Amém? Será que o Senhor queria dizer? Pode tomar assento, por favor? Tornar-se como um menino, né? Não se converter. Converter é você mudar de rumo, né? Abandonar as práticas do pecado. Amém? Não ser como criança. Não é no tamanho ou nas atitudes.
mas nas suas virtudes, né? Sem rancor, sem malícia, soberba ou vaidade, porque esses de modo algum entrarão no reino dos céus, amém? E lá no versículo 4 ele diz: portanto, aquele que se tornar humilde como esse menino, esse é o maior no reino dos céus, amém? Ser humilde, muitas vezes as pessoas confundem essa palavra, né? Não é sinônimo de pobreza ou de coitadinho, ignorante, mas sim a capacidade de nós sermos honestos com nós mesmos e reconhecer que nós não somos melhores que ninguém, amém? Tampouco inferiores, superiores ou inferiores. Essa criança, quando criança, ela está explícito nela esse sentimento, né? Tanto que a criança, você magoa aqui, chama atenção, daqui a pouco ela dá a volta e continua fazendo as mesmas coisas. E Deus nos fez dessa maneira, com essa capacidade de perdoar. Mas o pecado mudou tudo em nossas vidas. Através do pecado se manifestou todos os tipos de sentimentos, os piores sentimentos em nossos corações. A vaidade, né? A soberba, a malícia, tudo que não constrói provém do coração do homem. Então Jesus, lá no livro de Mateus 11, ele diz assim: contudo, digo-lhes a verdade, que entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior que João Batista. Contudo, ele é o menor no reino dos céus. Amém? Por que surgiu essa pergunta? Por conta de uma mãe que queria posição para os seus filhos ao lado de Jesus. Queria colocasse uma à direita e outra à sua esquerda, né? Mateus 20, 21 diz assim, está escrito: disse-lhe Jesus: o que queres? E ela respondeu: deixa que estes meus dois filhos se assentem, um à sua direita e outro à sua esquerda, no teu reino. Então, o Senhor respondeu que essas posições não caberia a ele decidir quem sentaria ao seu lado, porque já estava determinado por Deus Pai, preparado para aqueles a quem ele tinha preparado, né? Então, lá no livro de João 20, o Senhor compara ao reino do céu a um pai de família, amém? Não a pessoa do pai, mas na autoridade, nas decisões que ele toma dentro da casa dele, sim ou não? Porquanto o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinda. E, ajustando com eles, os trabalhadores, o valor de uma moeda por dia, os mandou para a sua vinha. E ao chegar da noite, disse ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes pela jornada, começando pelos últimos, né? Então aqui fica aquela frase, né? Que os últimos serão os primeiros, né? Oi? Os últimos serão os primeiros, os últimos serão os primeiros. Derradeiro é o último. Amém. E os últimos serão os primeiros. Os primeiros serão os derradeiros e os últimos serão os primeiros, né? E chegando os que tinham e perto da última hora, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, pensavam que haviam que receber mais que os derradeiros.
mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. E recebendo, murmuraram contra o pai de família, dizendo: os últimos trabalharam apenas 1 hora e receberam igual a mim, igual a nós, que passamos o dia inteiro trabalhando na sua vida. Então ele diz: toma o teu dinheiro e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto quanto dei a ti. Amém? Ou não me é lícito fazer o que quiser com o que é meu? Ou é mau os teus olhos, porque eu sou bom? Versículo 16. Assim os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros os derradeiros. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos, né? Sabemos que o Senhor não faz acepção de pessoas, sim ou não? As oportunidades são iguais. Agora as conquistas dependem do seu empenho, né? Está escrito que quem planta pouco, colhe pouco, né? O dia tem quantas horas? 24 horas. Como você está administrando esse tempo? Todos nós recebemos todos os dias 14, olha quanto dá, 14.424 minutos, né? Sabemos que o tempo não espera ninguém, né? Muitas vezes nos desviamos do propósito por coisas que não edificam a nossa vida, né? E se você pensar que 1 minuto é pouco, tente prender sua respiração. Hã? O grande problema está em ouvir. Eu já fui falar daqui nessa noite. Ouvir e não praticar. Falar e não cumprir. A exemplo daquele pai, né? Que tinha 2 filhos. E a um falou: vai trabalhar hoje na vinha. E ele prontamente disse: não vou. Mas então passou o tempo, ele refletiu, se arrependeu e foi. Amém? E ao segundo, da mesma maneira, ele falou: vai trabalhar na vinha hoje. Ele falou: sim, claro, vou sim, agora mesmo. Mas não foi. Amém? Qual dos dois fez a vontade do Pai? Senão aquele que obedeceu, né? Ouviu, se arrependeu, foi lá e fez, né? Mateus 21, 31 e 32. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe: o primeiro. E disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram primeiro que vós no reino de Deus. 32. Porque João veio a vós no caminho da justiça e não o creram. Mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois se arrependeram para crer. Então disse Jesus em Mateus 11:40: não disse eu que se creres, verão a glória de Deus? Amém? A grande questão é se aproximar de Deus, de Jesus, e não ser sincero no coração. O Senhor conhece, sim ou não? Nosso pensar, nosso falar. Mateus 7:21. Nem
que dizem: Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. Amém? Mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. Então fica claro que para Deus a fé, o arrependimento e a conversão dos maus caminhos, né? Deixar das práticas antigas, é a chave para nós entrarmos no reino de Deus. Pois somente os que crerem em Jesus podem dizer que Ele é Senhor. Sim ou não? E esses vão ouvir a sua voz e vão obedecer. A palavra diz que a ovelha reconhece, né? A voz do seu pastor. Contudo, no nosso meio, muitos acham que a posição que ocupam, né, os levará a algum lugar. Claro que no meio terreno nós ouvimos muito, né? Conhece aquela célebre frase que eu fui lá e dei uma carteirada? Sabe o que é isso? O que significa isso? Você sabe com quem eu estou falando? Com quem você está falando? Hã? Em muitos lugares isso vale. As pessoas, né, abrem as portas, se rendem, né, a esse tipo de posicionamento. Mas como será no reino dos céus? Nós sabemos que a palavra de Deus é assim, sim. Ou você é ou não é. Atos 19, do 13 em diante. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu os ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. E um certo dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus, eu conheço. Paulo, também. Eu sei quem é. Mas e vocês? Quem são? Então os endemoniados saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tanta violência que eles fugiram para casa nus e feridos. Percebe como é diferente? Então a unção, tem ou não? A unção vem de Deus, não de homens, né? Não pode ser comprada ou ser vendida, né? É um dom gratuito de Deus. E não podemos esquecer, jamais, que toda autoridade é constituída por Deus. Mas essa autoridade tem que estar dentro dos, segundo a palavra, dentro da lei. Fora disso, você não é obrigado a seguir. Assim. Isaías 14, 43, 13 diz assim: agindo Deus, quem impedirá? Né? Quem vai se levantar contra Deus? Eu te garanto que se você estiver embaixo das suas asas, o Salmo 23 vai ser verdade nas suas vidas. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém? Então não temas. A palavra nos garante, nos dá certeza de que Satanás só tem poder naquilo que lhe é dado. Poder e autoridade naquilo que lhe é dado. E a chave para isso é o pecado.
Amém? E a palavra de Deus também nos ensina que há uma hierarquia estabelecida no reino de Deus. Hebreus 4, a partir do versículo 11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Mas isso para quê? Querendo que o aperfeiçoamento dos santos, sim ou não? Para a obra do ministério. Não. Hebreus 4, 11. Então eu escrevi errado. Perdão. Esses ministérios também estão escritos lá no livro de Coríntios, 1 Coríntios 12. Onde todos têm uma função no corpo de Cristo. Né? Quem é o corpo de Cristo? Se não a igreja. Mas isso não pode ser usado como moeda. A sua posição não pode ser usada como moeda ou escada para prevalecer ou para alcançar benefícios próprios, também. Aí daqueles que usam essa hierarquia para se prevalecer sobre os seus ideais. Aí desses esquecem que na verdade a sua posição é servir a esses com tudo que Deus lhes capacitou, com tudo que Deus lhes deu, a fim de que esses possam crescer e se desenvolver. Mas ela tem uma posição de líder um dia. E assim replicar a vontade de Deus, que é crescer e multiplicar. Amém? É o crescimento do reino. Então não importa estar à sua direita ou à esquerda, importa estar na sua presença. Né? A palavra de Deus diz que Jesus um dia foi à casa do Pai preparar a morada e disse assim: onde eu estiver, eu quero que estejam comigo. Amém? E muitos pensam que esses lugares são as mansões, né? Os palácios, no meio dos ricos. Esquecem que ele veio para os humildes, sim ou não? Os necessitados, os excluídos. Os mesmos que servem a esses ricos e poderosos. Não que o senhor não frequente esse meio. Né? Porque até ali tem aqueles que têm o coração contrito e reconhecem que tudo que tem veio de Deus. Né? E a quem muito é dado, muito será cobrado. Sim ou não? Louvado seja o nome do Senhor. Então, com isso, fica claro que no reino de Deus não há preferência. Para Deus não há preferência. Não é questão de cargo ou posição social. A posição no reino de Deus, sim, de servir. E dessas posições, Deus está em primeiro lugar. Porque nós sabemos que Ele tudo criou e colocou à disposição daqueles, da sua criatura. Sim ou não? Salmo 115, 16 diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu aos filhos dos homens. Amém? Salmo 19, verso 1, diz assim: os céus declaram a glória de Deus, mas o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Somos eu e você, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, não se trata de merecer, mas sim de crer e obedecer. Não importa se você está à direita ou à esquerda, mas na presença.
Não importa ser maior ou menor, mais ou menos importante, importa servir a Deus. E ser líder não é ser temido, mas é ser seguido. E estar na liderança deve ser um exemplo. E se você tiver que lembrar as pessoas que você é porque você não é. Quem disse essa frase? Margaret Thatcher. Você crê? Tem umas frases que são célebres, né? Querer não é poder, sim ou não? Paulo disse: tudo posso, mas nem tudo me convém. Você crê na palavra? Então que o Senhor te abençoe nessa noite, te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Agradeço a oportunidade e as palavras ao Senhor.